Eu sou o Fábio Suter e aqui tem opinião. E no dia 18 nós tivemos o primeiro nosso podcast com o ex-prefeito de Guabiruba, Eurides Corman, do MDB, e você vai poder acompanhar aqui no nosso canal. É só você entrar no nosso canal e acompanhar. Eu gostaria que você participasse, que você se inscrevesse, que você desse um like, para que realmente esse canal possa prosperar, para que nós possamos ser uma voz independente, ligado a ninguém, de Guabiruba, para poder trazer opiniões, trazer realmente um pensamento diferente do que o site da prefeitura divulga, que só são coisas boas, que emissora de rádio de Guabiruba, que neste exato momento tem coisas boas para falar, emissoras da nossa região que não acompanham tão afincoamente o dia das cidades, que tem coisas boas para falar. Então, que você participe, que você se inscreva no nosso canal do YouTube, do Facebook, que você nos ajude a fazer uma Guabiruba melhor, né? Para que nós tenhamos uma Guabiruba melhor, com mais dignidade para a sua comunidade, com mais obras. E ontem começamos o nosso podcast. O próximo será dia 25, 19 horas, quarta-feira da próxima semana. Mas hoje eu vou fazer sempre, pretendo fazer assim, depois do podcast, algumas opiniões no dia posterior, para que nós possamos ter uma visão do que realmente, alguns pontos que interessaram ontem, principalmente na entrevista do senhor Eurides Corman, ex-prefeito de Guabiruba e provavelmente, não posso afirmar, um forte pré-candidato às eleições de 2024 aqui no nosso município. Do Eurides ontem eu perguntei qual a atuação do PMDB, principalmente do MDB, né? Porque a gente continua ainda aquele partido, Movimento Democrático Brasileiro, mas não é só MDB. Mas tudo bem, aqui faz parte. Esse aqui é aquela opinião do dia a dia. Então, assim, a ingerência do partido junto aos vereadores. O Eurides deixou bem claro que ele é muito partidário, né? Ele é o MDB e acabou-se, e que conversam. Não senti tanta firmeza quando ele disse que conversava muito com os vereadores, mas que os vereadores tinham suas opiniões, mas a gente aceita. O que me chocou ontem, principalmente, foi que, ao ser questionado, eles já sabiam, porque o vídeo ele se propaga. As opiniões que são emitidas aqui já faz algum tempo, está se propagando muito bem em Guabiruba, cada vez melhor, graças a Deus, né? Pelo trabalho sério que a gente tenta fazer. E eu ouvi dizer que conversa com os vereadores, mas eles têm as suas opiniões e lá eles agem daquela maneira. Primeiro, isso não é ser partidário. Partidário tem que se trazer o assunto à mesa. Eu acredito que o MDB faz pouquíssimas reuniões com os seus vereadores, para ter uma coordenação, né? Ele falou do Mala, que é o mais antigo, aí o Mala, os outros aceitam um pouco a opinião do Mala. Eu já trabalhei em legislativo municipal, sei que não é assim, não. As pessoas não aceitam muito a opinião dos outros, não. Então, por isso, o partido é importante. E nesse caso, creio, dentro em breve teremos eleição também aqui para novo presidente do MDB, mas creio que o senhor Halliton Corman não está fazendo um bom trabalho, e a executiva do MDB também não, porque não está conversando com os vereadores. Fiquei chocado quando ele me disse que, mesmo sendo uma cobrança ilegal do IPTU, aquela taxa, os vereadores, não acredito que o vereador seja tão inocente, e se ele não é tão inocente, que ele tem alguma deficiência mental para crer que recursos ilegalmente arrecadados e que vão fazer obra, o que é legal, não, ilegal, legal é joia, ilegal não presta. É a mesma coisa que você querer dizer mesmo assim que um traficante, ele com aquele dinheiro ilegal, ele vai construir casa e vai ser legal. Não existe isso. Não acredito que os vereadores foram tão inocentes assim por não se manifestarem. Principalmente os vereadores do MDB. Do PP, sinceramente,
não espero muita coisa nesse aspecto de trazer alguma coisa que vá contra a administração. Então continuaram arrecadando, né, com a conivência do próprio MDB, recursos irregulares na cobrança do IPTU aqui em Guabiruba, taxa de 30, 80 reais. Quando foi questionado o Orides por que, né, dos vereadores, mesmo sabendo que eram minoria, e são minoria, eram não são minoria no Legislativo, o MDB de Guabiruba, segundo o Orides, eles resolveram não falar nada sobre o tema. Né? Primeiro porque aquela taxa ilegal iria fazer mais obra. Obra com dinheiro ilegal é obra até que não presta. Já conversamos por aí. E aí ele disse que... Então, quer dizer, eu sinto nitidamente que o MDB de Guabiruba não tem uma liderança política para conversar com os vereadores. Os vereadores têm que se reunir pelo menos uma vez por semana antes das sessões com o presidente do MDB para conversar. Alguma coisa de errado está acontecendo. Não se pode ter na concepção, segundo o que disse o próprio Euridice Corman, fazer obra com dinheiro ilegal... Isso não é bom, isso não pega bem, não pega bem. Então assim eu pergunto, que vereadores foram esses que nós colocamos lá dentro e que eu ajudei a colocar também, que não se manifestam em favor do povo? Em favor do povo não se manifestam? Já não entendi muita coisa. Vereador tem sua opinião? Tem, mas ele foi eleito por uma agremiação partidária, antes era partido, né? Aí tiraram o P para tirar partido, essas coisas, alguns partidos, e hoje, né, o Movimento Democrático Brasileiro, o antigo PMDB, que antes era partido, só tira o partido daqui, bota lá, e continuou a mesma coisa, mas assim, ó, a pessoa se elege pelo partido, pela bandeira partidária, e as decisões têm que ser tomadas em reuniões. O vereador ele pode até ter sua opinião, pode divergir, mas por que 2 anos, nenhum dos 4 vereadores do Legislativo Municipal de Guabiruba abriram uma linha para falar sobre essa cobrança ilegal, né, que existia, graças a Deus foi extirpada, e porque ninguém abriu a boca para falar sobre o MEI, também outra cobrança ilegal, e que também foi extirpada? Porque isso, de situação eu entendo, mesmo não sendo conivente com esse tipo de pensamento. Porque quem age pela linha certa e segue uma linha certa, ele não vai permitir que coisas erradas sejam feitas. Ou está aberto a isso também? Creio eu que não. Agora, serem omissos como Vilmar Guns, Wagner Fischer Vestarber, Maria Simone Fischer e o Ronaldo Kohler, os 4 do MDB, não abrirem a boca para defender o povo? A pergunta que fica é, que vereadores nós elegemos? Os 5 de situação, esses também deveriam abrir a boca, mas não abrem. Ficam com o governo em todas as situações. Guabiruba tem hoje o seu prefeito, Valmir Zirk, 9 vereadores ao seu lado. Usar desculpa, como disse ele, de não, porque eles não querem ficar como aqueles que vão perder. Mas vai perder a vida toda na votação. É 5-4, o placar em Guabiruba não muda, a menos que alguém do PP fique meio indignado com alguma coisa e saia daquela linha. E diga, não, agora eu vou caminhar com minhas próprias pernas, não vou seguir a ideologia partidária, o que é quase impossível de acontecer. Então, por favor, né, depois da entrevista de ontem, foi uma entrevista muito boa, o Euridice foi muito receptivo, falou sobre muitos temas, você pode acompanhar aqui, você acompanha no nosso canal, no podcast, tá certo? Tá lá, o programa tem 1h05, 1h07 minutinhos, muito boa entrevista. Começamos o nosso podcast. Semana que vem, dia 25, tem outra entrevista. E aí você vai ficando aqui com a gente, e nós vamos conversando, batendo papo, trazendo informação, trazendo opinião e mostrando a realidade. Agora, que é uma vergonha, nós temos um legislativo onde 9 vereadores estão lá e ninguém se manifestou em favor do mais pobre, mesmo que perdesse todas as votações, ficarem na surdina, na calada. Essa situação eu não entendo e não vou entender nunca. E aí eu pergunto, é isso que nós queremos para Guabiruba?
você que está com a resposta. 2024 está vindo aí. 2024 está vindo aí. As mesmas benesses que são concedidas, na minha opinião, não tenho acompanhado para ver direitinho. Ao empresário deve ser concedido também ao cidadão comum. Tá aí uma dica, tá? Tá aí uma dica. Obrigado a você. Dia 25 tem outro podcast, quarta-feira, dia 25 de janeiro, podcast ao vivo com mais um entrevistado. Obrigado a você, tenha um bom dia e até a próxima. E inscreva-se aqui no nosso canal.